Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com o Dr. Israel Souza sobre atos notariais. Veja as palestras do 14º Fórum de Integração Jurídica. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. No dia 9 de agosto, em Brasília, ocorreu o 14º Fórum de Integração Jurídica, promovido pela Enor CNR e a Noreg Brasil. A primeira palestra tratou sobre a relevância da regularização fundiária rural para o crescimento econômico do país, com o Dr. Bruno Cono, Dr. José de Arimateia, doutora Moema Locatelli Beluso, Dr. Sérgio Ávila e a doutora Carolina Ranzolin. Olá, bom dia a todos os participantes desse 14º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais dos notários e registradores. Faço um cumprimento todo especial, inicialmente à doutora Fernanda Castro, diretora da Enor, e ao doutor Rogério Bacelar, agradecendo o convite, que é o presidente do Conselho Superior da Enor, da Noreg Brasil e também da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Cumprimento todo especial aqui aos nossos especialistas no tema, Dr. Bruno Cono, doutora José Arimateia, Dr. Sérgio Ávila, doutora Moema Locatelli Beluso, todos queridos amigos já conhecidos. Só vou fazer uma introdução breve, porque realmente o que eles têm para falar é o que é importante, são realmente especialistas no tema. Mas, como representante da Corregedoria Nacional de Justiça, eu não posso deixar de fazer uma breve introdução nesse tema que é tão caro para nós, que é a regularização fundiária. O tema regularização fundiária para essa gestão da Corregedoria Nacional de Justiça, que tem à frente o ministro Salomão, sempre foi uma prioridade. E não por acaso é parte de uma das diretrizes estratégicas da Corregedoria Nacional de Justiça para o ano de 2024. Trata-se da diretriz estratégica número 12, que diz o seguinte: desenvolver ações institucionais entre tribunais e entidades especializadas, públicas e privadas, objetivando viabilizar o processo de regularização fundiária em pelo menos 5% dos municípios de Estado, realizando o monitoramento dos cartórios de registro de imóveis em todas as suas etapas e procedimentos. É a Corregedoria Nacional de Justiça que faz regularização fundiária? Não, nós sabemos que não. São as corregedorias locais? Não. Mas o Poder Judiciário, através das suas corregedorias, que tem o dever de fiscalização e regulamentação dos cartórios extrajudiciais, e aqui notadamente os cartórios de registro de imóveis, é o grande catalisador de todas as pessoas, todos os atores e entidades envolvidas nesse processo que pode parecer burocrático, pode parecer demorado, mas ele é possível. E ele se torna ainda mais possível quando esses atores se juntam e tratam de facilitar esse procedimento. Nós temos a lei da REURB, que felizmente, num momento importante, trouxe todo esse procedimento de regularização fundiária. E nós temos que usar essa lei de forma facilitada e desburocratizada para facilitar a vida do cidadão, como bem ressaltou a desembargadora Maísa, trazendo dignidade, trazendo moradia digna, trazendo o registro de imóveis para aqueles que têm a posse imobiliária. Por que isso é importante? Isso gera riqueza, isso gera economia, isso gera para o país uma grande mudança quando a gente traz dignidade à moradia do cidadão. Bom, então, além dessa priorização da regularização fundiária para a Corregedoria Nacional de Justiça, no início do ano de 2023, nós recebemos uma notícia de um Instituto do Pará, que eu só vou mencionar aqui porque sei que a doutora Moema vai aprofundar esse estudo, de que o Pará, um dos estados integrantes da Amazônia Legal, tinha tido uma decisão do ano de 2010, enquanto o ministro Gilson Dipp era o Corregedor Nacional de Justiça, de cancelamento de mais de 10 mil matrículas no estado do Pará, porque se percebeu uma sobreposição de terras e o estado do Pará, documentalmente, tinha mais que o dobro de terras do que realmente ele tinha dentro dos seus limites territoriais. E isso nos chamou muito a atenção. A Amazônia Legal, os 9 estados que compõem a Amazônia Legal, eles são extremamente importantes nessa questão da regularização fundiária, porque a regulação fundiária evita grilagem de terras, evita desmatamento ilegal,
e tudo aquilo que vem atrás do que é irregular. E nos interessou, então, estávamos eu e Daniela à frente da coordenação extrajudicial da Coordenação de Justiça, nos interessou aprofundar esse assunto lá no Pará, né? E foi com a ajuda da Noreg do Pará, com outros registradores experientes do país, que nós estivemos lá na época da inspeção, em abril de 2023, visitamos o interior do Pará para entender o porquê desse processo tão demorado de regularização fundiária. E era só início de um grande trabalho que foi feito. O que a Corregedoria Nacional fez? Ela apenas despertou nos registradores do Pará e depois de todos os estados da Amazônia Legal, das suas respectivas corregedorias, da importância desse processo. Então, foi só um catalisador nacional voltado para esses 9 estados para falar, olha, isso é importante, isso tem que ser feito. Foi um pontapé inicial muito importante, que aconteceu no final da inspeção que a Corregedoria Nacional fez no Tribunal do Pará. Então, em 25 de abril, foi editado o provimento 144, um provimento bastante principiológico, só dizia as diretrizes básicas e estratégias destinadas às corregedorias para que fossem os grandes atores, as corregedorias locais desses 9 estados, que eu vou mencionar aqui: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. Então, para que esses 9 estados acordassem, Tocantins já tinha uma experiência muito exitosa, não por acaso a desembargadora Maísa está coordenando o Fórum Fundiário, muito exitosa, e conseguiu trazer uma experiência para esses 9 estados, juntamente com o Maranhão, que também já tinha experiência. A Bahia não é integrante dos 9 estados, mas trouxe experiências também nessa regularização fundiária difícil, que é em áreas rurais, em áreas que a gente não sabe se são públicas, são privadas, ou seja, fazer toda essa delimitação. E esse provimento chamou atenção para isso. Qual que é o grande objetivo dele? Estabelecer a manutenção do diálogo, aí que eu falo da catalisação que o Poder Judiciário pode fazer nesse assunto, permanente com a administração pública e a sociedade para o enfrentamento da grilagem de terras. O programa também fortalece a governança fundiária, a promoção da justiça, o acesso regular à terra e a segurança jurídica, juntamente com a proteção ambiental, que o Brasil, né, tendo a floresta amazônica, chama sempre a atenção do mundo todo para esse tema. E não foi surpresa para nós, porque sabíamos da competência e da ativez das corregedorias locais, que tivemos um grande sucesso na primeira semana da regularização fundiária, Solo Seguro Amazônia Legal, no final do mês de agosto do ano passado, quando se comemora a Semana do Meio Ambiente. Então, foi proposital essa escolha. Esse ano não vamos conseguir fazer nessa data, vai ser um pouquinho mais para frente, no mês de novembro. Foi feito um grande esforço conjunto, não só de promoção da regularização fundiária, mas de discussão acadêmica sobre esse tema. É muito importante a academia estar conosco, e aí a importância da ENOR, doutora Fernanda, de trazer a discussão acadêmica para esse tema, formar conceitos, destituir preconceitos, porque, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente tinha muito receio que a regularização fundiária trouxesse problemas ambientais. A gente explicou, não, a gente quer trazer soluções ambientais com a regularização fundiária, e aí se juntou a nós num grande projeto para o Estado da Amazônia Legal, identificando quais são os municípios que mais desmatam e trabalhando com os registradores de imóveis para fomentar a regularização fundiária através da modernização dos cartórios. É que nós tivemos, então, nessa grande semana, a entrega de mais de 31 mil títulos nesses 9 estados da federação. Então, um grande esforço conjunto de todos. Isso resultou em boas práticas, isso resultou numa premiação que foi feita, inclusive Tocantins recebeu essa premiação, e não só Tocantins, mas vários projetos inovadores, como o doutor Sérgio Ávila, que está aqui com o seu mapa, que hoje está integrando o ANR também. Então, são iniciativas muito importantes nesse tema da regularização fundiária. E o provimento do Solo Seguro Amazônia Legal, a premiação foi tão exitoso que o ministro Salomão não se conformou só com esse grande sucesso e quis, então, ir para o Brasil inteiro através do Solo Seguro Favela. Regularização fundiária urbana, aqui fugindo um pouco do tema do nosso painel, mas acho que é importante ser dito. O Solo Seguro Favela, então, acomodando situações de conglomerados urbanos informais, que nós, então, denominamos favela com bastante segurança. Hoje o IBGE também utiliza esse termo para identificar essa população que vive em comunidades informais, para trazer não só o registro, né, que isso que é importante que se diga, não é só a escritura pública, não é só
o seu contrato de compra e venda, a gente tem que trazer isso para o registro, porque é isso que dá a propriedade e dignidade para aquele que quer ter sua moradia regularizada. Dá o registro e também traz os equipamentos públicos para dentro dessas comunidades informais, trazendo lazer, trazendo educação, trazendo seguranças, a força pública para dentro dessas favelas. Então, foi com esse viés da promoção da regularização fundiária, tanto rural para os estados da Amazônia Legal e urbana também, como para as favelas do país, que foi realizado no início do mês de junho, também uma semana de mobilização, porque muito embora esses programas sejam permanentes para o Brasil todo, as semanas de mobilização, elas são extremamente importantes, porque trazem a discussão desse tema de forma comum para todo o país, e isso fomenta, isso gera engajamento dos atores que trabalham com isso. E foi na primeira semana, e vejam que o provimento saiu no final do ano passado, o do Solo Seguro Favelas, e foi já em junho que a gente teve a primeira semana, e a mobilização foi tão exitosa e tão grande em todos os estados da federação. O ministro teve oportunidade de participar no Rio de Janeiro, quando foi lançado o programa, no dia 8 de dezembro, depois em São Paulo, em Santa Catarina, e a gente teve nessa mobilização, nessa semana de mobilização, mais de 41 mil títulos registrados em regularização de favelas Brasil afora. Então, o tema é caro, o tema é importante, o tema traz dignidade, ele transforma a vida das pessoas, ele transforma a sociedade e o país como um todo. Então, eu agradeço, Fernanda, de colocar esse assunto em pauta aqui no primeiro painel desse 14º Fórum de discussão de temas importantes, e vamos deixar nossos especialistas falar. Eu queria dar essa pincelada inicial, dizer que também para o Poder Judiciário, com a ajuda dos notários e registradores, a gente consegue transformar o país com a regularização fundiária. Então, nós vamos iniciar o painel. Acho que eu já posso chamar, cerimonial, já podemos chamar. Vamos iniciar, então, com o doutor Bruno Cono. Foi-me dito que o cerimonial vai ler o seu currículo enquanto ele caminha ao púlpito, é isso? Já? Ok. Então, vamos iniciar o nosso painel, né, com os especialistas no tema, chamando o doutor Bruno Cono, então, para seu início de palestra. Muito obrigada. As tabelas de emolumentos de 2024 já estão disponíveis na Fast Braille, uma solução especializada em impressão Braille para cartórios, na velocidade que um cartório precisa para atender todos os clientes com a mais alta qualidade, trazendo sustentabilidade em toda a cadeia de insumos e processos com o uso inteligente de papel certificado FSC. Com informações seguras de ponta a ponta, asseguramos total aderência e compliance com as principais normas internacionais e brasileiras para a produção Braille de documentos oficiais. Agora, todos os cartórios do Brasil podem fazer sua parte na promoção de autonomia e igualdade aos mais de 540 mil brasileiros cegos e com baixa visão. Porque em cada canto do Brasil existe uma pessoa que estava esperando por essa notícia. E neste momento, ela tem mais um motivo para exercer sua cidadania. Fast Braille. Acessibilidade na velocidade necessária.
primeira palestra tratou sobre a relevância da regularização fundiária rural para o crescimento econômico do país, com o Dr. Bruno Cono. Inicialmente, gostaria de saudar o Dr. Rogério Barcelar, agradecer ao convite da Escola Nacional de Notários e Registradores e estender a todos os seus membros, e principalmente pela sensibilização de também trazer os atores importantes nesse processo de regularização fundiária, que são os estados. Então, muito obrigado pela sensibilidade do senhor e de toda a sua diretoria nesse sentido. Da mesma forma, quero cumprimentar o restante do público, na pessoa da doutora desembargadora Célia Regina Pinheiro. Muito feliz de ter visto aqui a senhora, estar presenciando aqui, prestigiando o evento. Saudar também os nossos integrantes do painel, o doutor Sérgio, doutor Arimateia, doutora Carolina Ranzolini e doutora Moema Belusso. É uma grande satisfação e grande responsabilidade para os órgãos de terras, porque aqui eu não falo apenas com o chapéu do Instituto de Terras do Pará, eu também falo com o chapéu da Câmara Setorial de Governança Fundiária do Consórcio da Amazônia Legal. Ou seja, estou aqui falando também por 8 estados, mais 8 estados da Amazônia Legal. Tem um passador? A doutora Maísa, na sua explanação brilhante, na verdade, ela acabou resolvendo o nosso problema, que ela colocou justamente qual é o impacto da regularização fundiária no aspecto do crescimento econômico. Assim como também o doutor Bandeira de Melo Filho falou do aspecto social do impacto da regularização fundiária, seja para o crescimento, seja para a desaceleração da economia de um país. Então, aqui o nosso trabalho, o meu trabalho, na verdade, é fazer essa pergunta: como alcançar essa regularização fundiária rural que contribuirá para o crescimento econômico do país? No estado do Pará, nós adotamos, a partir de 2019, 11 eixos estratégicos para o fortalecimento da regularização fundiária, dos quais eu vou citar aqui 4, tá? Que é decisão política de Estado, ou seja, se o gestor do Estado, o chefe do Poder Executivo, não tiver interesse em fazer regularização fundiária, ela não ocorrerá. Então, a primeira situação é decisão política de Estado. A segunda, estruturação. Não dá para fazer regularização fundiária sem a estrutura mínima de prestação de serviço público, porque a regularização fundiária é um serviço público. Qualificação, organização e sistematização de dados fundiários e, por último, inovação e desenvolvimento tecnológico. Eu gosto de contar essa história, né? Porque quando a gente recebeu o ITERPA, eu sou servidor do ITERPA desde 2007, sou da Procuradoria, servidor de carreira, então nós recebemos o ITERPA totalmente obsoleto, no qual os servidores disputavam o computador. Então, quem chegava mais cedo pegava o computador. Se fosse ao banheiro, perdia o computador. Então, como é que eu vou ter a qualidade de um serviço público se eu não tenho um mínimo de estrutura? Também passamos a fazer um trabalho todo, que eu falo que é a parte de saneamento básico da regularização fundiária, que é justamente a ordenação, a qualificação das informações fundiárias, que são as glebas. Qual é a primeira pergunta que a gente sempre faz, doutora Carol? Essa terra é do Estado, é da União ou é de um particular? Não é sempre essa pergunta que vem? Então, nosso trabalho lá no Instituto de Terras, juntamente com outros órgãos parceiros, como o INCRA, SPU e prefeituras também, é fazer esse ordenamento. É onde ninguém vê, mas impacta diretamente porque é pré-requisito para uma titulação. É pré-requisito para qualquer tipo de projeto, seja ele de natureza rural, seja ele de natureza econômica ou de natureza social, como foi colocado há pouco, como são as escolas. E aí o nosso trabalho começou a ser feito, e esse trabalho ele vai estar todo migrado para a plataforma Terras do Brasil, que foi lançada há pouco tempo pelo governo federal. Ou seja, uma plataforma do governo federal de natureza fundiária, ou seja, não é uma plataforma de natureza ambiental que empresta para o fundiário. Na verdade, aqui vão ser concentradas todas as informações fundiárias do Brasil. E nós fizemos um trabalho de desenvolvimento tecnológico. Lá nós desenvolvemos, a partir de 2019, uma ferramenta que não é apenas no sentido de trazer um processo digital, um processo digitalizado, ou seja, transformar um processo físico em um processo digital, mas, na verdade, que permita também fazer a análise dentro de um sistema
dentro de uma plataforma tecnológica de todo o processo de regularização fundiária, que é chamado SICARF. E dentro desse processo, a gente envolve, né, eu trouxe até uma foto como era, em 1975, que vigorou até o ano 2000, até 2020. Porque tudo que era feito numa prancheta. Tudo era feito através de um cadastro manual. E hoje nós desenvolvemos tecnologia desde o cadastro da terra, uma tecnologia que permite ser feito um trabalho que pode ser feito offline, devido a todas as limitações de acesso à internet que a Amazônia tem. Sistema de vistoria também, todo através de aplicativos com geoespacialização, ou seja, comprova-se que aquela pessoa foi no local para saber que, de fato, aquela pessoa, o ocupante desenvolve aquela atividade, não tem conflito, né? Fazemos todo o trabalho de georreferenciamento, que aí vem a necessidade de nós modernizarmos o serviço de georreferenciamento do Brasil. Não dá mais para fazer georreferenciamento do modo arcaico que nós temos, no qual a gente tem que implantar em cada vértice do imóvel uma pedra, não posso nem falar pedra, doutora Moema, porque senão os técnicos, né, vão reclamar, né, os marcos de georreferenciamento em cada polígono da área, para depois ser demarcada, ser tirado os pontos de coordenada de cada vértice do imóvel. Então, imagina, o ITERPA hoje, em um mês, ele consegue fazer 400 imóveis, regularizar 400 imóveis da agricultura familiar, em um mês, né? Se cada imóvel tiver 4 lados, né, 4 vértices, a gente está falando da marcação, que tem que marcar um marco por vez, com o código de quem vai fazer o georreferenciamento, né, e implantar esse marco nos vértices e tirar os pontos de coordenada. Então, imagine a operação que é fazer um processo de regularização fundiária, especialmente na Amazônia. Tá? E como é a esteira de produção da regularização fundiária hoje? Nós fazemos um diagnóstico fundiário para saber se essa área, por exemplo, já está arrecadada e matriculada em nome do Estado, se tem algum tipo de conflito na área. Nós fazemos uma mobilização social, o chamamento daquela comunidade para fazer o trabalho de regularização fundiária. Fazemos o cadastro, a vistoria e o georreferenciamento, como apontei para vossas excelências. Todo esse material ele sobe para uma nuvem, onde está o SICARF, onde está o sistema. E lá é feito todo o processamento dessa informação, resultando no título, e futuramente, através da parceria com a ONR, a gente vai conseguir levar esse documento via sistema diretamente para o registro de imóveis. Todas as análises são automatizadas, ou seja, confecção de mapas, uso de inteligência artificial. E isso é importante porque antigamente, por que demorava tanto um processo de regularização fundiária? Porque tudo isso era feito manual, um por um. Cada peça técnica era feita manualmente. Então imaginem, não tem como você escalar, principalmente diante da necessidade que hoje nós temos, doutor Sérgio, de acelerarmos o processo, mas com segurança. É garantir eficiência com segurança, para garantir justamente a tão falada segurança jurídica dos registros de imóveis. Tá? Aqui, em especial, o SICARF, ele tem também um filtro de bloqueio, ou seja, se a área tiver com desmatamento ilegal, se a área não puder feita a regularização fundiária, porque está dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, ele já automaticamente bloqueia aquilo e já indefere. Isso é uma das soluções para combater a grilagem, ou seja, a venda de papel de protocolo de órgão de terras, que é um dos mecanismos que o grileiro costuma utilizar. Tá? Segurança jurídica documental, está aqui o nosso documento final, que ele vem com QR Code de autenticidade, ou seja, não precisa mais ficar perguntando para o órgão de terra se aquele documento é válido ou não. Tá? Tem o QR Code que tem a planta e o memorial descritivo, ou seja, eu sei exatamente do que corresponde àquela área, aquele documento e aquela área. Tá? E assinatura digital com certificação. Nós temos como resultados, bem, antigamente um prazo de entrega de um título, no Pará, variava de 8 anos ou nunca. Né? Ou nunca, né? A produção de 1.700 títulos por ano, ou seja, você regularizava 1.700 áreas por ano. Com esse avanço iniciado de 2019, ou seja, eu estou ressaltando aqui para vocês que não começou ontem isso aqui. Isso vem desde 2019, com um grande investimento do governo do estado do Pará. Tá? Prazo médio de uma alienação de terras, para o setor do agro, por exemplo, 192 dias, a média. Tá? E quando é agricultura familiar e é uma operação feita pelo ITERPA,
nós já chegamos aos 45 dias para fazer todo o trabalho de regularização fundiária. Porque ele não para, porque ele está um sistema em nuvem. Tá? Eu já vou concluir. Nós passamos a ter uma produção mensal de 1.100 títulos de terras. Tá? Nós já regularizamos mais de 31 comunidades quilombolas e 27 projetos de assentamento. Nós já ultrapassamos os 26 mil imóveis regularizados no Estado e a nossa meta esse ano são 15 mil imóveis regularizados. Toda essa tecnologia já foi compartilhada para o governo federal, que passou a distribuir para os outros estados da Amazônia Legal e fora da Amazônia Legal. Inclusive, doutora Maísa, nós vamos assinar com o estado do Tocantins, com o Intertins, para levar também essa ferramenta para o estado do Tocantins, através do presidente Robson. Tá bom? E agora chegamos também na Bahia, que vai utilizar essa ferramenta. E aí, também prestando a sua fala, a gente realmente não faz regularização fundiária sozinho. Então, contamos com a ajuda de todos. O CNJ tem sido um grande parceiro com toda essa inovação. A Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através do desembargador José Roberto Maia, também fantástico nessa liderança. A ANOREG sempre muito parceira nesse processo e sempre falo, é uma via de mão dupla, para a gente poder avançar nessa agenda que é possível e que impacta diretamente a agenda climática. Quais são os nossos desafios? Tá? Investimento robusto em regularização fundiária. Todo mundo fala de regularização fundiária, mas a gente não vê um investimento proporcional à importância que dão, doutora Emateia. Segundo ponto, educação fundiária. A gente precisa de fóruns como esses e preparar as pessoas para a regularização fundiária e acabar com os pontos que a doutora Carolina colocou, que é o preconceito, que é esse medo. Né? Então, isso aqui é muito importante. E saber que, antes da regularização ambiental, é a regularização fundiária. Mercado de carbono, ele não vai se sustentar em pé se não tiver regularização fundiária. Tá? E o terceiro desafio é registrar os títulos. Os estados da Amazônia Legal têm interesse em entregar os títulos registrados. Por isso também quero agradecer ao Dr. Juan, da UNR, que tem liderado um processo de diálogo, conversa, para nós implementarmos as ferramentas tecnológicas que permitam tomar esse caminho de nós não fazermos apenas a entrega de um título, mas um título já registrado com a propriedade imobiliária consolidada. Bem, muito obrigado, desculpa ter extrapolado o tempo, e eu fico à disposição. A CNR, Confederação Nacional de Notários e Registradores, foi criada com o objetivo de representar e fazer valer todos os direitos da categoria. Como entidade representativa, a CNR busca integrar as ações necessárias para defender os interesses dos seus afiliados e ser reconhecida como instrumento efetivo de justiça, equidade e organização social. E agora, a CNR vai viabilizar novas opções para atender não só os seus parceiros tradicionais, mas também a todos que buscam praticidade na obtenção de documentos. Acessando o site da CNR Soluções, será possível fazer mediação, conciliação e arbitragem. Esse diferencial é uma forma rápida de promover a resolução definitiva de conflitos patrimoniais, financeiros e contratuais, além de ser uma opção muito mais econômica do que o caminho judicial. Acesse agora o site www.cnrsoluções.com.br e escolha um dos serviços. Esse é mais um compromisso pela CNR, investir sempre no aprimoramento e no desenvolvimento da atividade, trazendo modernidade, credibilidade e tecnologia de ponta aos seus atuais parceiros e futuros usuários. Acesse agora o site www.cnrsoluções.com.br. Em 1984, um grupo de visionários se uniu para criar a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG Brasil. Ao longo de 4 décadas, a ANOREG Brasil se tornou a voz dos notários e registradores do Brasil, garantindo a eficácia e a segurança dos serviços prestados à população. Nossa história é cheia de desafios e conquistas. Sempre lutamos pela modernização dos serviços extrajudiciais e pela defesa dos direitos dos cidadãos.
Com muito trabalho e determinação, conquistamos avanços importantes, como a informatização dos serviços e a desjudicialização de atos. Olhando para o futuro, sempre com um sorriso no rosto, mantemos nosso compromisso com a inovação e a excelência, garantindo serviços extrajudiciais cada vez melhores. Anoreg Brasil, 40 anos juntos, construindo um Brasil mais justo e moderno. O doutor Israel Souza, advogado, especialista em direito notarial, vai nos explicar sobre ato notarial e escritura declaratória. Tudo bem, doutor Israel? Agradeço aqui o convite de vocês para estar mais uma vez realizando e participando desses quadros sobre alguns conteúdos que são de extrema relevância, inclusive quando a gente fala relacionado aos cartórios. Então, agradeço desde já o convite mais uma vez. Vamos começar pelo básico. O que exatamente é uma ata notarial? Quando a gente trata desses temas, ata notarial, escritura declaratória ou a mesma escritura pública, cada uma delas tem uma questão diferente, um ponto específico que elas declaram algo e cada uma tem a sua especificidade e é importante pontuarmos cada uma delas, tá? A princípio, quando a gente fala da ata notarial ela é um meio de prova. E leia, muitas vezes nós utilizamos o judiciário para trazer vários meios de prova, seja dentro de um processo, seja numa formação de uma prova concreta, uma ação autônoma probatória e tudo mais, mas isso também existe de forma extrajudicial, que é quando eu me utilizo dos cartórios para realizar isso. Então, há uma ata notarial na qual um tabelião, um notário, ele descreve algo. O que ele vai fazer? Para provar algo, ele usa dos seus meios sensoriais, sensitivos, ele vê, ele ouve, ele vai até o local, ele tem evidência de algo e aquela sua conjectura probatória, aquilo que ele compreendeu naquela situação fática, ele coloca num plano escrito, né? E aquilo vira uma ata notarial, tem um documento probatório para isso, né? Então, a princípio, essa é uma ata notarial, através de um tabelião ou um notário que realiza um ato ali para provar algo, alguma coisa. E qual é a origem da ata notarial no Brasil? Como ela evoluiu ao longo do tempo? A ata notarial, quando ela veio, descrito agora, ela veio através de uma lei, a lei dos cartórios, que é a lei 8.935 de 94, inclusive ali no artigo 6, ela fala sobre essa questão da formalização da ata, inciso 3º ali, que traz essa possibilidade do tabelião, o notário, ele registrar, né, de forma sensorial aquilo que ele se observa, né? Só que antes disso, desde o Código Civil de 73, já existia possibilidade de se analisar através de outros órgãos competentes para se validar algum ato, sabe? E a gente teve taxado agora uma ata notarial através dessa lei, mas antes já os atos públicos, eles já são inseridos e dotados de uma fé pública, que existia sim ali sua equivalência. Então, desde sempre tiveram essa equivalência através dos agentes públicos, né? E essa dotada dessa fé pública exigia ou tem essa equivalência com relação à ata notarial. Interessante. E quais tipos de fatos podem ser registrados em uma ata notarial? Os fatos, quando a gente fala de fatos a serem registrados na ata notarial, é interessante a gente observar que qualquer coisa pode ser registrada numa ata notarial. Ele vai ver, um exemplo disso, né? Ele tem o WhatsApp, muita gente está fazendo essas transcrições de WhatsApp, leva até o tabelião ali, ou o serventuário do cartório, ele leva ali os seus mensagens de WhatsApp, entrega para ele o celular, ele vai conferir que foi entregue o celular, e se não entregar, ele também confere, não foi entregue o celular. Ele simplesmente mostrou a mensagem, mas não entregou. E aí ele registra o que foi visto. Então, passa para ele fala, deixa eu fazer o registro disso aqui. E começa a registrar o que tem na conversa tal, no dia tal, existe isso, e começa a registrar tudo que tem, e é cobrado o valor disso, né? Existe uma média de valores de cobrança. Então, por exemplo, vai fazer uma ata notarial, um valor aproximadamente R$550, né? Depender de um cartório para outro, cada um pode ter uma diferença de preço, mas uma média aproximada seria isso. E ele faz aquela ata notarial. Mas
você pode se valer do cartório, inclusive, para ele ir até o local. Então, eu posso pedir a ele uma diligência. Então, cartório, você pode, ao invés de eu ir aí, porque eu não consigo, talvez, te provar algo. Às vezes é um prédio que eu preciso mostrar para você que tem uma rachadura e etc. Eu não consigo levar até aí, por lógica, né? Então, eu peço uma diligência para o cartório. Pedindo uma diligência, eles cobram um valor a mais. Esse valor de 550, ele, às vezes vai para 1.000, 1.100 e claro, cada cartório teria um valor, te passei um valor aproximado, só para você ter uma noção de quanto seria mais. E aí você pede para haver essa diligência e vai alguém lá do cartório para oficiar aquilo que eles estão vendo. Então eles vão validar aquilo, vão verificar o que está acontecendo, o que não está, e escreve tudo. Então houve ali também esse mesmo ato dessa ato notarial. Tá? São vários pontos que podem se realizar, atos lícitos, às vezes um ato ilícito que aconteceu, uma batida, situações adversas, a gente pode provar através de uma ata notarial. E como é feita a lavratura de uma ata notarial? Existem requisitos específicos que precisam ser seguidos? Em relação também à ata notarial, quando a gente fala de ser provocado, um dos outros pontos que a gente revela, né, tem que ser trazido num todo. Além de a gente falar de um todo, para a gente não espaçar isso, só se for realmente necessário, né? Vamos colocar um exemplo de uma abertura de um cofre que existe por etapas e o registro daquilo é necessário, talvez, mas o grande ideal é que seja feito por um todo. Além disso, é necessário a gente sempre verificar aquela jurisdição que está sendo feita. Às vezes, quando tem um local extremamente longe, a circunscrição é longe, a comarca, etc., se vale de outros tabeliães. Então, pode um notário, um tabelião, se valer de outro para que faça aquele registro e leve aquilo à circunstância de uma também ata notarial e trazer essa ideia probatória, tá? Lembra que a gente fala de ata notarial, precisa do oficial do cartório para se fazer isso. Eles que têm essa prerrogativa de se realizar esse ato. Já vimos ocasiões que muitas pessoas querem relata algo que viu e vai até o cartório para que ele possa simplesmente carimbar aquilo, mas a ideia não é essa. É um ato, de fato, do cartório, né, do tabelião. Ele precisa, o tabelião registrador ali, o notário, ele precisa fazer isso. Então, ele que faz esse ato que ele tem toda essa fé pública que a gente já falou. A ata notarial tem eficácia probatória? Como ela é usada no judiciário? Essa eficácia probatória que ela tem, como a gente inclusive discorreu aqui o tempo todo, né, é interessante a gente observar. É juris tanto, tem essa fé pública, ela serve como prova e ela vem nessas circunstâncias de dar aquele provocante daquele ato, né, que ele provocou aquilo, ele possa, eu tenho uma prova e eu quero usar isso de alguma forma, eu quero usar essa prova para me valer talvez futuramente, não é nem agora. E eu uso um ato extrajudicial, ou seja, fácil de se realizar. É como se de algum modo o poder público ele tivesse mais acessível. Porque se eu for procurar o judiciário, talvez uma matéria probatória demoraria um exacerbado tempo e teria algumas outras, colocar prerrogativas para se realizar esses atos e tal, um gasto maior. E quando eu uso uma ata, eu chego na mesma finalidade com o valor, claro, muito menor. Então, é uma possibilidade probatória. Claro que isso ainda pode ser contestado de alguma forma? Claro que pode. Todos os atos, inclusive quando a gente fala dentro de um contexto judicial, um processo, pode haver contestação de algum modo? Claro que pode. Isso não exclui essa questão. Só que, quando falamos de ata notarial ou questões probatórias judiciais, em um todo, aquilo, para você provar o contrário, há uma dificuldade maior, porque você precisa derrubar primeiro essa força da fé pública que esse ato tem, né? Então, mas há sim possibilidade de realizar outras perícias e etc, para provar que aquilo talvez
foi analisado de uma forma equivocada e etc. Tá? Então, a ideia dessa prova, ela surge como qualquer uma outra prova, que ela pode ser levada ao judiciário, mas ela sim pode de alguma maneira ser contestada, mas lembrando, para contestar isso não é simples, eu preciso me valer de outras situações muito mais robustas para tentar acolher e dirimir essa questão. E quanto à escritura declaratória? Como ela se diferencia da ata notarial? Então, quando a gente fala de escritura declaratória e ata notarial, a gente tem uma diferença das duas, inclusive a escritura pública, né? Cada uma tem uma sua diferença, foi o que a gente tratou no início. Vamos lá, quando a gente fala de escritura declaratória, ou tem gente que usa o nome de ato declaratório, ao invés de ata notarial, usam esse outro termo também de ato declaratório, também é uma possibilidade de usar, mas de onde vem essa linha de declarar algo? O tabelião, ou notário, através de seus serventuários, eles vão ouvir o que está falando. Então vai lá uma pessoa que vai provocar ali e vai falar, ó, quero falar algo. Ele vai escutar o que você está falando para registrar tudo aquilo. Escutou, ele vai registrar. E esse registro é o quê? É uma escritura declaratória, ou um ato declaratório. Diferentemente da ata notarial. A ata notarial, ela se estabelece, o seu maior conceito é relacionado a fatos. Então houve um fato ali, uma situação, ela é relatada. Aqui há uma narrativa. Então narrou-se uma situação, um problema, narrou-se ali, vira uma escritura declaratória. Lembra que a gente tem essa questão da escritura declaratória, pode-se fazer, dar exemplos, a gente tem tanto escritura declaratória como escritura pública, olha só, as situações que a gente tem bem parecidas, e é uma confissão de uma dívida. A gente tem uma confissão de uma dívida, é um ato que tem uma natureza jurídica em relação a isso. E ele pode se fazer, estou devendo a fulano. Uma questão de uma união estável, ele faz reconhece vínculo com uma pessoa, ele faz uma escritura pública, ele vai no cartório e fala, eu quero fazer uma doação, eu vou fazer uma doação e aqui tem uma natureza jurídica bilateral, posso doar alguém, o doador e o donatário, que é o beneficiário, vai receber. Então, existe possibilidade de ele fazer através de uma escritura também. E também de narrar algum fato dentro de uma escritura declaratória. São pontos que eu posso fazer e isso trazer para a gente uma resposta. E qual é a importância da escritura declaratória no âmbito jurídico? A escritura declaratória, quanto à ata notarial e a escritura pública, né, existem esses conceitos, ambos elas podem ser usadas como uma natureza de prova. Tanto a ata notarial, inclusive com a escritura declaratória, elas têm esse teor, né? Mas a ata notarial é mais ainda um ato probante, que a gente pode se valer disso. A escritura declaratória, quando a gente fala da escritura, a gente pode se utilizar isso como algo unilateral, uma confissão de algo, então isso pode se valer para a pessoa que se fez ou para terceiros também, tá? E uma escritura pública também é uma declaração que lhe deixa de vontade ali relacionada, talvez bilateral, que muitas vezes é usada, compra e venda e etc. E ali as suas formalizações, suas cláusulas que são embutidas, como vai ser feito o pagamento, quando que vai ser feito os tratos, etc. Então se convenciona algo ali e deixa aquilo público para que todos possam saber que aquilo existe. Tá? Então são meios que se usa dentro desse contexto, né? É necessário para que isso exista, para que possa se valer dos cartórios, dos registros, para que dê validade àquilo que eu quero provar. Então, eu tenho validade através dos cartórios, eu me utilizo dos cartórios para que aquilo que eu quero trazer ao mundo tenha uma maior validade. Posso fazer isso de outra maneira também, como falamos, judicialmente posso provocar o judiciário para que isso aconteça, mas eu posso fazer isso de maneira muito mais célere, através, de um modo extrajudicial, através dos cartórios. Doutor Israel, para finalizar, poderia nos dar exemplos concretos de como esses documentos são utilizados na prática jurídica? Em relação a exemplos que a gente pode ter, vamos lá. Existem situações que a gente precisa levar um processo a alguma testemunha. E, vamos lá, existem alguns processos que eles têm uma limitação de testemunha. Então, algumas fases, pode-se levar aqui 5 testemunhas, ok. O que ele faz? Ele, em vez de levar só 5 testemunhas, ele vai lá no cartório,
faz uma escritura declaratória, tá? Até porque às vezes, vamos lá, a audiência lá na frente, é daqui a 4, 6 meses, e eu vou chegar antes no judiciário para falar o seguinte: excelência, eu quero já trazer para você uma resposta disso. Trago ali algumas testemunhas que elas fazem o registro de uma escritura declaratória, levo isso para o processo antes mesmo dessa audiência, para quê? Para ter rapidez na resposta. Por quê? Porque o juiz pode olhar aquilo, e aquilo tem fé pública, e ela responde se ela estiver mentindo ali, o juiz vai analisar e falar: ó, a pessoa falou isso diante de um cartório, e ela está dotada aqui de fé pública, ele ouviu o que ela falou. Se ela estiver mentindo, vai dar problema. Então, claro que a pessoa não vai fazer isso, não vai mentir. A ideia não é essa. Mas ela vai trazer a verdade ali. E ela levando aquilo de forma antecipada, pode gerar para o litigante processual ali uma resposta muito mais rápida. Então, eu posso me valer de alguns testemunhos, posso me valer, vou dar uma falta para um funcionário, né, um colaborador, e daquilo houve um problema, faça uma escritura. Houve uma questão que vai ser levada à delegacia, leva lá, faz uma escritura, depois você leva isso lá. Então, são vários meios que você pode se valer. A pessoa vai fazer em relação à união estável, faz uma escritura declaratória. Né? Houve um problema lá que fizeram, meu filho trabalha em tal... Meu filho estuda em tal local e lá aconteceu um problema de derrubou uma parede lá onde ele estava na sala e afetou isso e aquilo. Leva o cartório até o local para ver e ele, de fato, caiu aqui essa pilastra, etc. Então, assim, são vários pontos que se pode se observar e a gente se valer desses meios oficiais, porque isso vai dar características probantes para um processo ou para guardar para ser utilizada depois. A ideia é essa. Então, porque até ratos que, vamos lá, se acontecerem algumas situações, depois vão limpar aquela situação, já não tem como provar mais. Então, olha que interessante você se valer dos cartórios para te ajudar a trazer uma prova maior, uma segurança maior diante daquilo que você quer provar. Então, são características que a gente tem, são soluções que a gente tem muito oportunas. Se vale disso quando precisar, viu? Doutor Israel, muito obrigado pelas explicações e tenho certeza que nossos espectadores também gostaram. Até uma próxima. Claro, eu fico feliz de poder de alguma forma contribuir, né, com alguns assuntos aí. Estou às ordens. Um abraço a todos. Até mais. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!